Edivânia, Deus está te dando asas hoje. Às vezes a gente espera a resposta de Deus num dia, e aí eu nunca vou dar a resposta sem orar. Aí Deus está dizendo agora, diga para ela que eu vou dar asas. Vai ter tempo, e está chegando o tempo de voo. Voar para coisas novas mesmo. Então, quando isso brota no nosso coração, é Deus colocando no nosso coração. Às vezes a gente fala assim, é que eu estou pensando. Na verdade, é Deus falando. Então, se isso está brotando no teu coração, se prepara. Porque esse é o tempo que Deus tem para você. E não é outro. E não é outro. As coisas novas, Deus está dizendo assim, ó. Diga para ela que eu estou dando asas, porque eu vou fazê-la enxergar as coisas de um outro ângulo. A vista de cima é sempre melhor e mais bonita, tá? Quem está em cima sempre vê mais. Deus está ampliando a sua visão. Glória a Deus. Aleluia. Quem está nos visitando, acho que está dando microfonia aqui. Quem está nos visitando é a Jeane. Cadê a Jeane? Seja muito bem-vinda aqui. Amém? Espero que esteja sendo recebida com carinho, com amor nessa casa. E que Deus fale com você nessa noite aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. A Dona Tereza também está hoje aqui, né? Ela veio. Dona Tereza, Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Ó, glória a Deus. É bênção. Olha o sorriso. Você trouxe Bíblia? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Aliás, João capítulo 4. Vamos no capítulo 4 primeiro. Eu quero falar algo para você. Dá uma olhada desse irmão que está do teu lado. Vê se ele está feliz hoje. Vê. Dá para ver se ele está feliz ou não? É? Diga para ele, você precisa ser feliz. O que é felicidade para nós? Uma criança, ela fica feliz quando você dá um pirulito para ela. Fica ou não fica? Fica. Ixi. Uma bala, muitas vezes, deixa uma criança feliz. É. Mas aí a gente vai crescendo, e aí a nossa ideia de felicidade, ela vai mudando, né? Ela vai mudando. Quando é adolescente, fica feliz quando arruma um namorado. Quando arruma uma namorada, fica feliz. Aí quando acaba a felicidade também. É. Se o namoro dura só uma semana, é uma semana feliz. O resto, aí é depressão. É impressionante. Para muitos, a felicidade está em conseguir um carro. Meu sonho é ter um carro. Se eu tivesse um carro, eu estaria feliz. Para outros, é ter uma casa. Ai, sabe, o sonho da minha vida, da minha felicidade, eu ficaria feliz se eu não pagasse mais aluguel. Para muitos a felicidade está aí. Para alguns a felicidade está em casar. Nossa, eu preciso casar para mim ser feliz, né? Para outros a felicidade está em ter filhos. Ai, para a minha felicidade ser completa, eu preciso ter filhos. Aí depois que tem filho, aí vai ver só. Eita glória. Para muitos, tem aquele chavão, né? O dinheiro não traz a felicidade, mas ele manda comprar. Tá quase aí, mas dinheiro não é tudo, porque eu conheço muita gente que tem dinheiro e que não é feliz.
Ah, minha felicidade está em fazer uma faculdade, ser independente. O que é ser feliz? O que é ser feliz para você? Aqui no Evangelho de João vai falar sobre essa mulher samaritana. Ela queria ser feliz, sim ou não? Queria. Ela queria ser feliz. Para ela, felicidade estava atrelado a uma família, a um casamento. Tanto é que Jesus vai dizer que ela vai falar para Jesus que ela já teve 6 relacionamentos. Ela já teve 5 maridos. Ela está no 6º, e esse 6º que ela está, nem dela é. Já é o 6º relacionamento que ela tenta, e no 6º está pior ainda, porque os 5 foram marido, mas o 6º, diz o versículo 18, que nem dela era, mas ela está nesse relacionamento. Talvez ela fosse amante desse cara, que é o 6º que ela está tentando. Agora, a gente às vezes olha para essa mulher de uma maneira, fala, nossa, olha aí, 6 maridos, mas assim, ó, não tem nada de errado com a vida dela. Todos esses relacionamentos que ela vai viver, e esse investimento que ela vai fazer, é em busca de uma coisa só. Ela está em busca da felicidade, ela quer ser feliz. Então ela é uma batalhadora. E a maioria das pessoas estão em busca da felicidade. Elas querem ser felizes. E nessa busca por dinheiro, por namorado, por pessoas, por empresa, por salário e por tantas outras coisas, que a gente muitas vezes acha, se eu tiver, eu vou ser feliz. Se eu tiver isso na minha vida, eu vou ser feliz. Mas a gente vive aquilo e percebe que a felicidade não está atrelada àquilo. Que felicidade é uma coisa mais diferente disso. É isso que a gente precisa entender, porque essa mulher, ela acha que para ser feliz ela precisa ter um esposo. Essa é a ideia dela. Agora, qual é a ideia sua de felicidade? O que você acha que precisa? Vamos lá. Para você ser feliz aqui, se a gente levantasse uma enquete, o que você precisa hoje para ser feliz? O que falta para você? Qual seria a sua ideia? Bispo, se eu tivesse isso aqui, eu seria feliz. Simples assim. Porque a verdade é uma só, a gente vive em busca da felicidade. Jesus vai mudar a rota dele, Jesus está indo, ele vai passar por Samaria, era necessário passar por Samaria, diz o versículo 4 aqui, e esse nem era o caminho que Jesus deveria fazer, sim ou não? Não era, mas ele vai passar por Samaria, ele vai com seus discípulos, ele está passando por Samaria. Por quê? Porque em Samaria, Jesus sabia que tinha essa mulher, que ela estava em busca da felicidade. E se ela está em busca da felicidade, eis que Jesus vai passar por lá. Porque felicidade de verdade, só Jesus pode dar para nós. Então ele sabe que tem alguém precisando. E por isso ele vai passar por lá. Os apóstolos estão indo com ele, vão indo junto. Ele vai mandar os apóstolos, todos os 12, comprar comida. Os 12 vão para a cidade comprar comida. Eles estão indo comprar comida. E Jesus vai ficar sozinho esperando essa mulher ali no poço. O que eu acho engraçado é que a Bíblia diz que essa mulher vai chegar, é essa a condição dela. Que horas são na história aqui? São 3 horas da tarde. Essa era a hora de buscar água no poço? Não, nunca foi. A hora de buscar água no poço era até as 9 da manhã. Por que, bispo, até as 9 da manhã? Porque naquela época não tinha geladeira, né? Então, que hora que a água do poço estava fresca? 9 horas da manhã. Então, todas as mulheres, a maioria delas, iriam no poço, que horas? Às 9 horas da manhã. Essa mulher, ela está indo às 3 horas da tarde. Existe um motivo porque ela está indo 3 horas da tarde. Porque ela já está no 6º relacionamento, então ela tem problemas de relacionamento. E por ela viver esses problemas, com certeza, ela era alguém que não era bem vista pela sociedade. Ela era alguém excluída da faixa social. Com certeza as pessoas não olhavam ela bem. E aí, por conta disso, por conta da vergonha que ela passa, a Bíblia diz que ela está chegando no poço ali, e meio-dia, sol a pique, ela está lá.
E quem está sentado perto do poço ali? Ele. Ele sentado esperando ela, sozinho. Sabe o que me chama a atenção nessa passagem? Vamos lá, está com a Bíblia aí? João 4,6. Vai começar a pregação. Oh, glória, aleluia. Olha lá, estava ali a fonte de Jacó, versículo 6. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e ele disse: dai-me de beber. Primeiro, Jesus está quebrando o protocolo. Por que ele está quebrando o protocolo? Ele está conversando com essa mulher, e essa mulher, o que ela vai dizer para ele? Como é que você pode conversar comigo? Veio uma mulher samaritana tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. Vai para o 8. E porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Meu, vamos lá, vou fazer um adendo aqui. 12 caras para comprar comida, hein? Olha só, 12 caras. Guarda isso aqui, ó. Os discípulos estão indo à cidade fazer o quê? Quem são eles? Discípulos de Jesus. Guarda isso aí. Segue o 9. Disse Jesus, pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes água de beber, que sou mulher samaritana? Escuta uma coisa. Jesus está sentado, vamos para a cena. Pode ficar aí. Jesus está sentado perto do poço. Ali, essa mulher samaritana, ela se aproxima e Jesus vai dizer assim: dai-me de beber. Tem algo de concreto aqui quando Jesus faz essa pergunta. Presta atenção. Jesus faz essa pergunta não, Jesus faz um pedido para ela. Vamos lá para a cena. Quem é essa mulher? Uma mulher samaritana que já está no 6º relacionamento já. Com certeza é alguém excluído da sociedade, alguém que ninguém dá nada pela vida dela, mas agora ela encosta sem saber quem está ali, Jesus o Nazareno, e a Bíblia diz que Jesus vai pedir algo para essa mulher: dai-me de beber. Jesus está se colocando numa posição com essa mulher, como se ela tivesse uma posição, primeiro, de superioridade. Jesus está fazendo essa mulher entender que ela é importante no contexto da história que está acontecendo aqui. Talvez ninguém desse valor para essa mulher, talvez ninguém percebesse mais nada nela, mas a primeira vez, o primeiro contato dela com Jesus, Jesus está fazendo com que ela se sinta importante. Jesus está dizendo assim: olha, você tem algo, você pode me ajudar. Você está numa condição agora superior à minha. É isso que Jesus está tentando dizer para essa mulher. Dai-me alguma coisa. Mas sabe o que me chama a atenção? Sabe aquela velha história? Assim, ó. Tem gente que Deus não dá asa à cobra. Você já ouviu isso? Porque, presta atenção, que Jesus coloca essa mulher numa posição superior. Será que você poderia me dar um pouco d'água? Porque você tem a água, você tem o cântaro, você tem aí, e eu não tenho nada. Olha a resposta dela para Jesus. Como você, judeu, pode pedir? Jesus está tentando elevar o nível, colocar essa mulher numa condição de que ela é importante, colocar ela numa posição de que ela pode ajudar alguém, e a primeira resposta dela vai ser essa. Às vezes tem gente que, mas mesmo assim, eu acho tremendo que o negócio vai seguir, porque Jesus vai começar a conversar com essa mulher de uma maneira a fazer ela entender, porque se tem algo que Jesus quer e sempre vai gastar tempo comigo e com você, mesmo que a gente não entenda qual é a intenção dele, ele vai continuar gastando tempo comigo e com você, até fazer eu e você entender qual é o verdadeiro propósito. Ei! Como isso? Segue o 10. Jesus respondeu, disse: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu pedirias. Vai seguir a questão aqui do poço. Vai seguir a situação do poço. Ele vai começar a falar sobre o poço, sobre a água e quem ele é. Até fazer essa mulher entender quem estava ali diante dela. Escute. Primeiro, ele vai mudar a rota, ele vai quebrar o protocolo, porque ele quer fazer essa mulher mudar de vida. Deus vai fazer sempre aquilo que é possível e o impossível para fazer a história da nossa vida mudar.
A busca dessa mulher sempre foi por uma felicidade. Ela está no 6º relacionamento. Jesus é o 7º homem que vai aparecer na vida dela. Mas esse 7º, esse 7º que vai aparecer não está interessado no corpo. Agora ela tem alguém que está interessado na alma dela. Talvez essa rejeição dela por Jesus, talvez ela pensasse que Jesus era como os outros 5 maridos, talvez até mesmo como o 6º que ela está vivendo. Mas aí ele vai mostrar para ela que a coisa é diferente. Às vezes a gente chega numa posição como essa, a gente chega na presença do Senhor e a gente tem uma visão humana de tudo aquilo que a gente viveu, os traumas e as feridas que a gente passou lá fora. A gente acha que aqui dentro é da mesma forma. Só que eu quero dizer algo para você, que aqui dentro tem um que não está interessado naquilo que você viveu lá fora. Ele está interessado na sua alma, em transformar a tua vida e levar você a viver a salvação. Porque quantas vezes a gente é ferido e machucado lá fora, humilhado, enganado, traído, e a gente vem e a gente tem dificuldade em entender que aquele que está aqui e quer falar com você, a intenção dele é outra totalmente diferente daquilo que você viveu lá fora. É a primeira coisa que você precisa entender aqui. Sabe? Jesus não está interessado nos seus bens, nas suas posses, nas suas condições. Ele sabe muito bem do seu passado. Sabe por quê? Vai buscar teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E ele vai dizer, dissesse bem, que você já teve 5 e o 6º agora nem teu é. Porque Deus sabe muito bem do meu passado. Eu quero dizer uma coisa para você. Que Deus não trouxe você aqui para ficar passando o seu passado a limpo. Ele conhece. Ele sabe de onde a gente veio. Ele sabe que a gente não era gente boa lá fora. Nem eu e nem você. Ele sabe que a gente não era santo. Mas você não vem para um lugar desse para o seu passado ficar sendo jogado na sua cara. Até porque quem vai dizer que não tem marido foi ele? Não foi ela mesma. Ela reconheceu o passado dela. Porque a primeira coisa que precisa é que você reconheça o passado que você teve e que você precisa mudar a história da sua vida. Sabe por quê? Porque aqui até aqui ficou nessa situação. Mas daqui para frente, quando vai entrar na história do poço, aí nós vamos viver uma história de santidade e de adoração. Porque quando você começa a mudar a sua vida, você começa a adorar. Quando você começa, sabe quando você percebe que a tua vida está mudando? Quando você começa a adorar a Deus de verdade. Quando o teu passado já não se preocupa mais. Quando o teu passado já não te acusa mais. Quando você vem e o único princípio de você estar aqui, não é porque você precisa de algo de Deus, é porque você quer adorar a Ele. Porque essa mulher vai viver agora no princípio de adoração. Quando Jesus vai entrar nisso, vai começar a conversar com ela, vai dizer para ela, olha, o que você precisa entender é que se você beber da água que eu lhe der, a sua vida vai mudar. O que muda a minha vida é quando eu tenho um envolvimento de verdade com o Senhor, e não qualquer outra coisa. Sabe, Deus está querendo nessa noite que você se envolva com Ele. Quantos aqui querem se envolver com o Senhor? Deixa eu ver. Essa mulher, ela vive uma crise interior. Buscou felicidade, mas felicidade não encontrou. Ela está ali meio-dia. Ela vai tirar água quente do poço, porque ela não quer que ninguém a veja. Com certeza essa mulher, ela vive uma crise depressiva. Ela está indo no poço sozinha. Sabe por que as mulheres iam de manhã no poço tirar a água? Por 2 motivos. Porque de manhã tinha água fresca e porque, como todas as mulheres iam juntas, uma protegia a outra. Essa mulher, ela já não tem mais proteção, ela não tem mais segurança, ela vive essa depressão, olha a condição que ela está. Mas agora ela tem um encontro com o Todo-Poderoso. Agora, o poço vai ser o menos importante ali. Põe o versículo 19, vamos até o 19 direto. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és. Agora ela já não está falando mais nem do poço, nem da água, nem do cântaro. Não.
Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: o poço é só um atrativo. Deus vai usar o poço só para te atrair. A água e a sede que Deus permite que você tenha é só um atrativo, bebê. Porque quando você se envolve com Ele, nem do poço você lembra mais. Nem do poço você lembra mais. Toque no ombro do irmão que está do teu lado e pergunta para ele: você quer ser feliz? Ele respondeu sim ou não? Ou ele fez cara de ué? Você quer ser feliz? Pergunta de novo: você quer ser feliz? E você responde: quero. Glória, aleluia. Quantos aqui assistiram aquele filme Em Busca da Felicidade? Levanta a mão quem assistiu. Só? Ah, bastante gente. Então, como foi difícil para ele encontrar a felicidade, sim ou não? Felicidade não é nada fácil. Não é assim. Ah, se eu tivesse tal coisa eu ia ser feliz. Quando você tiver, você vai ver que aquilo não traz a felicidade. Ah, se eu tivesse, aí você vai ver que quando você conquistar, você vai ver que aquilo também não te trouxe a felicidade. Porque a felicidade não está nas coisas. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga: a felicidade não está nas coisas. Não está. Ah, quem mora lá na Alphaville é feliz. Será? Quem tem muito dinheiro é feliz. Será? Será que é? Não. Quantas vezes as coisas vão passando e vão saindo da nossa vida, vão se ausentando da nossa vida, e a gente começa a viver um flashback e você diz: éramos felizes e a gente não sabia. Ei, escute. Só Jesus pode te dar felicidade. Só Jesus. Os 12, ei, vem para mim. Aonde que os 12 foram? Uma cidade comprar comida. Agora eles estão voltando, estão chegando. E aí eles estão vendo Jesus conversando com essa mulher. Agora, diz para mim, ela vai reconhecer que Jesus é profeta? Segue o versículo 20. E nossos pais adoraram nesse monte, e é onde o Senhor deve adorar. Vai. Disse-lhe Jesus: mulher, crês que a hora vem em que os adoradores, agora ela vai virar adorador. Vai, segue, 22. Vós adorais que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos. Agora nós estamos falando sobre adoração, porque agora já teve um encontro. Porque quando você entende que a sua felicidade só em Jesus, aí você passa a ser um verdadeiro adorador. Enquanto você busca por coisas desse mundo, por coisas pequenas, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Aonde você vê a sua felicidade, aí está o teu coração. Mas agora ela vai entender que adorador é só o Senhor. Como Deus está falando de adoração esses dias. A gente adora. Ah, eu adoro. O quê? Sabe por quê? Porque assim, muitas vezes a gente diz que adora a Deus, mas a gente não adora o que Deus adora. Essa que é a questão. Quantos adoram a Deus aqui? Quantos adoram a Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso, baixa a mão. Vou dizer para você que adora a Deus, que Deus adora santidade. Posso ouvir um amém? Quantos adoram a Deus? Então eu vou dizer para você que adora a Deus, que Deus adora que você viva uma vida em santidade. Aqueles que adoram a Deus, eu vou dizer para você que Deus adora aqueles que obedecem os seus mandamentos.
a gente diz que adora a Deus, os jovens, mas a gente tem dificuldade de obedecer o pai e a mãe. Se eu não obedeço o pai e a mãe, como é que eu adoro a Deus? A gente diz que adora a Deus, então vamos lá. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu digo que adoro a Deus, mas eu não adoro, eu não consigo amar o próximo. Como que eu amo a Deus que não vejo e consigo amar ao próximo e não consigo amar o próximo que está do lado? Que coisa é essa? Eu digo que amo a Deus, mas alguém precisa de mim, do meu lado, e eu não consigo expressar amor por essa pessoa. Então, às vezes, a gente vive uma utopia, a gente vive uma coisa bem diferente de adoração a Deus. Porque adorar a Deus não são com palavras. Sabe por quê? Olha só, presta atenção numa coisa. Ali, ó. Põe o versículo 28 para mim. Versículo, Deus é Espírito, importa, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Segura. Aonde que ela foi? Na cidade. Sim ou não? Sim. Aonde que os discípulos foram? Os discípulos foram na cidade e aí eles voltaram. Eles trouxeram a comida. E sabe, eu vou só adiantar, depois você lê aí no capítulo 4, pode ler que está aí, tá? Quando eles voltaram, eles ficaram meio cabreiros, sabe por quê? Porque quando eles voltaram, eles foram falar para Jesus comer e Jesus não quis comer. Porque o interesse de Jesus nunca foi na comida. Nunca foi. Come, mestre. Aí ele vai dizer, a minha comida e bebida não é isso aí. Eles acharam que estava abafando, talvez trouxeram um banquete, um monte de coisa, foram lá, 12 caras, para trazer comida. Deve ter trazido um monte de coisa, e quando chegou, eles perceberam que Jesus não quis comer. Porque o interesse de Jesus nunca foi as coisas materiais. Agora, sabe de uma coisa? Eles foram aonde comprar comida? O que eles trouxeram da cidade? Comida. 12. Às vezes a gente é os apóstolos, alguém íntimo do Senhor, alguém próximo de Deus, mas a gente é que nem eles. Vai na cidade, só faz o que tem que fazer e não faz mais nada. Não entendi, bispo. Eles foram na cidade e não mudaram ninguém naquela cidade, sim ou não? Não mudaram, só voltaram com a comida, aquilo que tinha que fazer. Agora essa mulher, ela deixou tudo e agora ela foi à cidade, a mesma cidade que eles foram. Segue o 29. Eu vi um homem que me disse, tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Segue o 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Pronto. A diferença é que ela falou de Jesus, sim ou não? Pergunta para o teu irmão, você é dos apóstolos ou da mulher? Vem para mim, porque muitas vezes a gente é os apóstolos, tá? Sim ou não? Não, vamos ser franco aqui, vamos abrir o jogo. Quem que era mais próximo, parecia ser mais íntimo de Jesus, a mulher ou eles? Eles. Mas estão acomodados, sim ou não? Estão? Comprar comida, vamos lá. Deve ter cumprimentado um aqui, outro ali. Somos apóstolos, viu? Nós somos de Jesus. Quantas vezes a gente diz que é de Jesus? A gente fala para as pessoas percebem. Você acha que quando eles estavam dando os 12 lá, eita, esses aí são os discípulos de Jesus, os apóstolos. Eu sou crente, mas aí só, mais nada. Eu não abro a minha boca, eu não falo de Jesus, mas eu acabei de levantar minha mãozinha, que lindo e maravilhoso, e disse assim, eu adoro o Senhor. Foi ou não foi? Sim ou não? Foi isso? Dei um rolê na cidade, voltei, e eu acho que fiz tudo. Eu fiz o que me tinha. Só que Jesus está assim, aquele que fizer só aquilo que foi mandado, considere-se inútil. A pergunta que não quer calar,
Alguém mandou ela fazer isso aqui? Não me mandaram evangelizar, o bispo não mandou, a igreja não mandou, vou evangelizar por quê? Tem um monte de gente lá na sua rua, tem gente dentro da sua casa que você se identifica como discípulo do Senhor, precisa abrir a sua boquinha, bebê, e falar de Jesus. Você precisa falar do Senhor. Eu digo que amo Ele, mas não falo dele. Ei, vem para mim, presta atenção. Quem está comigo, diga amém. Amém. Você já prestou atenção como é um casalzinho de namorado, quando está começando a namorar? É que a gente vai passando o tempo, e eu vou pregar para os casais aqui, tá? Na semana que vem vou falar com os casais. Se prepara. Mas os jovenzinhos, quando começam a namorar, o WhatsApp acordou 10 horas da manhã. Primeiro WhatsApp para quem é? Para o fofo, para a fofa. 10:02, estou com saudade. 10:03, eu não vejo hora de ver. 10:04, eu estou quase morrendo de saudade de você. 10:05, gente. Você olha para a menina, ela está assim, ó. Eu não vejo a hora de ver o meu amor. Entra no Instagram dela, está lá. Tudo é para ele, tudo é por meio dele. Não é para Jesus não, é para o namorado mesmo. Aquele amor, o caderno da escola, só cheio de coração, te amo, te gosto, te quero. E ele então, nossa, é presentinho para cá, presentinho para lá, tudo que ele compra pensando nela. Ai, que lindo, Mas a gente diz que ama o Senhor, sim ou não? Mas que amor é esse? Que amor é esse? E aí, porque a gente ama, você olha para o jovem, para a jovem, e até assim, sabe? A gente fala de jovem, mas isso não tem, Porque às vezes, essa semana eu vi uma pessoa, só de eu ver ela, e assim, ele já é um jovem senhor já, vivido, maduro, mas só de olhar para ele eu já percebi alguma coisa, porque a pessoa muda, aí de conversar 5 minutos, a pessoa já passa a se arrumar mais. Isso não é só dos jovens não, tá? Você percebe na pessoa que ela está gostando de alguém, sim ou não? Que ela está apaixonada. Mas esse amor, essa paixão, às vezes a gente também diz que está apaixonado pelo Senhor. Eu costumo dizer, eu vivo dizendo que eu morro de amores por Ele. Mas que amor é esse? Eles estavam mais preocupados, você não vai comer não, Senhor? E às vezes a gente é esse aí, sabe? Quem sou eu, Marta ou Maria? Está preocupada de lavar, passar, cozinhar, fazer um rango para Jesus, mas a outra está lá nos pés, ouvindo Ele falar. Jesus vai dizer, ela escolheu a melhor parte. Sabe, a gente precisa prestar atenção nisso. Não, mas eu estou aqui, bispo, toda terça, quinta, domingo, e se tiver, tudo que tiver, eu vou estar aqui. Mas isso não é amor. Isso não é amor. Tudo que Ele manda, eu faço. Isso não é amor. Isso não é. Só porque eu obedeço não quer dizer que eu amo. Eu conheço muita gente que obedece, mas não ama. Sabe por quê? Por que eu obedeço? Porque eu tenho medo de ir para o inferno. Por que eu venho para a igreja? Porque tem céu e inferno, bispo. Se eu não, sabe? Se eu não obedecer, não, eu não obedeço com medo de ir para o inferno. Eu obedeço porque eu amo. É o amor. É muito maior. Se eu não obedecer, eu já sei o que vai acontecer. Sabe, eu não venho para a igreja com medo do bispo. Não, porque você não veio para a igreja de domingo, daqui a pouco o bispo vai estar ligando na minha casa. Você não veio na igreja ontem, não. Eu venho porque eu amo.
O que me atrai para esse lugar é o amor que eu tenho por Ele. Eu gosto muito de te ver aqui, mas eu venho aqui não é por causa de você, é por causa dEle. Como eu venho por causa dEle e você também vem por causa dEle, aí vai ser benção. Tamo junto. Entenda isso nessa noite. Você entende? Ó, essa mulher, ela sozinha. Agora, ó, vem para mim, presta atenção. E aí saíram e foram ter. Aonde que eles estão indo? Aonde que eles estão indo? No poço. No poço. Coloca o versículo 15 para mim. Ixi, agora se eu acertar, vai dar bom. Se não, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais eu tenha sede e não venha mais aqui. Esse poço significava para ela o quê? Humilhação. Ó, quando ela descobriu quem ele era, me dá dessa água aqui. Se eu puder, eu venho aqui me arrastando, hein? Mas se eu pudesse, não voltava mais aqui. Porque aquele poço remetia ela a todas as humilhações da vida dela. Ela tinha que ir fora do horário, ela tinha que pegar aquela água quente, ela tinha que ir escondida, ela tinha que ir sozinha. O que menos ela queria era o poço. Mas agora ela está voltando aonde? No poço. Como é que ela está voltando no poço agora? Honrada. A galera com ela, Jesus está lá sentado, Jesus está lá do lado do poço, sentado. Jesus está lá do lado do poço, sentado, lá vem ela, evangelista, hein? Evangelista. A galera com ela, ó. Lembra? Ela ia fora do horário, porque ninguém queria nada com ela. Agora está uma multidão seguindo ela, e ela está levando esse povo todo para Jesus. Ela encontrou a felicidade, sim ou não? Era tudo o que ela precisava para ser feliz? Ela precisava de marido para ser feliz? Tem tanta, ei, escuta aqui, presta atenção. Está na hora de você refazer a sua lista de prioridades. Se eu tiver isso aqui, se eu tivesse 1 milhão agora na minha conta, eu era feliz. Eu digo para você que talvez você não fosse feliz. Não, bispo, fica tranquilo. Não, porque se você tivesse 1 milhão, você ia ter uma série de responsabilidades, aí você ia ficar esquentando a cabeça com o que ia ter que pagar, com o que ia ter que gastar. O governo ia pegar 30% do seu dinheiro, e aí você já ia ficar bravo. Que felicidade é essa? Não. Ela está feliz? Tá. Bora, vamos lá. Eu encontrei o profeta, encontrei ele. E a palavra dela foi tão poderosa na cidade, que um monte de gente foi com ela. 12 apóstolos lá, não trouxeram ninguém. Ela sozinha, porque está feliz. A primeira coisa que o Senhor quer fazer na tua vida, é deixar você feliz. Não tem como. Estou fazendo a obra aí, bispo. O que tem para nós fazer? Para com isso, irmão. Você não pode estar num lugar desse e não estar feliz. Se você não está feliz, tem alguma coisa errada. Você precisa ter esse encontro com Ele. Está faltando você beber dessa água, dessa fonte. Está faltando a sua vida mudar. Você não pode vir para cá porque alguém vem ou porque alguém pede. Não. É por amor. Quantos entenderam isso? Olhe para o irmão que está ao teu lado, pergunta para ele mais uma vez: está feliz? Diga: se você não tiver, você tem que ficar hoje. Vamos ficar de pé, meu tempo já foi. Ei, coloque a mão no teu coração.
Eu não sei como é que você chegou aqui, mas de uma coisa eu te digo, tá? Teu passado não vai mudar. Esse passado é teu, irmão. Nossa, bispo, meu passado é sujo, hein? Essa mulher agora ela tem a vida limpa com o passado sujo, tudo bem. Não tem problema nenhum. Não tem problema o seu passado. A igreja é para isso mesmo. Bispo, é que você não sabe o que eu já fiz. Ele sabe. Mas eu posso ter a vida limpa com esse passado que eu tinha? Claro. Claro que sim. Ela está sendo honrada. E não importa o passado que ela teve. Ela está sendo honrada. Quem era desprezado agora, lidera. Quem era desprezado agora, tem uma palavra de verdade. Aquela que era desacreditada, agora, olha só, ela arrasta a gente. Não importa o teu passado, não. Se você quiser, Deus está aqui. Coloque a mão no teu coração. Curve a tua cabeça. Eu só quero 1 minuto da sua atenção. Eu só quero orar com você 1 minuto só. 1 minuto só. Só isso e mais nada. Porque Deus não precisa de muito. Ah, se você soubesse quem te pede água. Porque se você beber da água que eu lhe der, rios de água viva fluirão, fluirão. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Bispo, não importa o meu passado? Não, não importa o seu passado. O que importa é se você a partir de hoje quer ter a sua vida limpa. O que importa é se a partir de hoje você quer ser lavado e remido no Senhor. Deus quer te limpar, te transformar. E no lugar que você se decepcionou, no lugar que você se frustrou, Ele quer honrar você. No mesmo lugar. Tem áreas da tua vida que você não conseguiu. Tem situações na tua vida que você não venceu. Tem lutas que você desistiu. Mas hoje Deus quer honrar você. Deus quer honrar a tua vida. Senhor, eu quero orar com esse homem, com essa mulher nessa noite, essa breve oração. Porque eu não aceito que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Senhor. Vai mudando a história, vai tocando, da mesma maneira que essa mulher teve a vida dela transformada. Transforma a gente aqui hoje, transforma as nossas vidas. A gente tem tentado encontrar, a gente tem estado em busca da felicidade, mas não tem encontrado, porque a felicidade não está em coisas. O mais importante não é ter, o mais importante é ser. O mais importante não é o que eu tenho, é quem eu sou. E hoje eu quero ser, Senhor, um verdadeiro adorador. Hoje eu quero expressar o meu verdadeiro amor por Ti. Eu te amo, Senhor. Você pode dizer para Deus que você o ama, que você o ama, que você o ama. Diga para Ele aí. Diga para Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo.